Carol, você me escuta?
Olá. Ajustando aqui. Agora eu te vejo. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Boa tarde. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já estamos online. Resolvemos os problemas técnicos. Acontece ao vivo, né? Acontece ao vivo. Mas conforme combinado, né, a gente acredita que vai durar de 2 a 3 horas, vai ser uma coisa bem rápida. Vai ser praticamente... Pelo roteiro, eu computei aqui umas 5 horas de duração. O pessoal vai ter... Depois a gente vai disponibilizar na rede mundial, né? Vai ficar no canal do YouTube. Não, mas vai ser bem tranquilo, é mais um bate-papo, não vai ser nada muito demorado, é mais para a gente fazer um aquecimento aí para a nossa aula treino, né, dia 22. Então vai ser um bate-papo. Então, se vai ser um aquecimento, então a gente já vai ensinar alguns golpes aqui na live, viu? Certo. E quem é que vai fazer? O entrevistador. Meu Deus! Você vai ser o pioneiro no treino. Vai ser o primeiro a que a gente vai testar os golpes. Então, brevemente, fazer aqui uma apresentação, né, da gente começar, né? Então, aqui nosso aquecimento. Eu acredito que acho que em uns 40, 50 minutos a gente consegue expor boa parte do nosso objetivo, né? Sou Laércio Bernardes, coordenador-geral da Agento, né? Estamos aqui no nosso mandato aqui à frente da Associação dos Agentes de Segurança Institucional do MPU e CNMP, atualmente policiais do MPU. A gente vai ter um bate-papo aqui com a Carol, né, que é a nossa atleta que a gente patrocina junto com o sindicato, e a gente vai falar um pouco aqui sobre o trabalho que ela realiza, né, sobre a questão do esporte. Vou fazer aqui uma breve introdução, né, em relação ao papel do desporto, né, o papel do desporto na sua questão mais ampla, né. O desporto é toda forma e prática de atividade esportiva de forma metódica, com objetivos competitivos, que, por meio de participação casual ou organizada, procura usar, manter e melhorar habilidades físicas, proporcionando diversão aos participantes, em alguns casos, entretenimento para os espectadores. Os objetivos do esporte podem ser, além da competição, também recreativos, ou de melhoria da saúde, ou ainda da melhoria da aptidão física ou mental. No esporte, o vencedor ou vencedores podem ser identificados por obtenção de um objetivo e pode exigir um grau de habilidade, especialmente em níveis mais elevados. São centenas de tipos de esportes existentes, incluindo aqueles que para um único participante, até aqueles com centenas de participantes simultâneos, com equipes ou individualmente, né? Atualmente, a indústria esportiva global movimenta 620 bilhões, dados de 2013. Com essa breve introdução sobre o desporto, né, e a importância, a gente vai desenvolver aqui durante a nosso bate-papo. A Carol, então, gostaria de começar que a Carol se apresentasse, né, falasse um pouco dela. Eu gostei da introdução, viu? Mostra que você é um aluno aplicado. Um entrevistador aplicado, né? Na verdade. Eu tento um pouco. Estudou. Agora você vai ter que também dizer para as pessoas que você estudou a fundo o que é o kickbox também. Mas ao longo da live eu vou expor um pouquinho também. Então, assim, sou suspeito porque eu já fiz judô, né, na adolescência. Eu já pratiquei futebol, ciclismo. Hoje estou mais sedentário, mas eu já pratiquei arte marcial, o judô, dos 5 aos 8 anos, né? Gosto muito de arte marcial. Depois eu acabei parando por causa do trabalho e a rotina do dia a dia. Mas foi um momento muito bom, né? A gente aprende disciplina e, dentre outras coisas, o valor não só da disciplina, mas também do companheirismo, da ética, né? Porque também todo esporte, até principalmente o marcial, né? Ensina diversas técnicas, principalmente a defesa, né? Mas foi um momento muito bom, assim, do aprendizado. Então, agora, com a palavra Carol, senão eu vou falar demais. A estrela da live é a Carol. Por favor, Carol, fale um pouco de ti, a gente vai batendo papo.
Pronto. Meu nome é Carolina, na verdade, e eu sou servidora do MPDFT, da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão, do Núcleo de Orçamento. E eu sou atleta de kickbox, já participei de competições internacionais, nacionais e internacionais, né? E estou aqui para falar um pouco sobre esporte de uma forma geral e qualidade de vida, e especificamente do kickbox, né? Explicar para vocês um pouquinho o que é o kickbox, o que ele tem a agregar para isso, né? Para a saúde e a qualidade de vida das pessoas, sem machucar. É possível esse tipo de treinamento da arte marcial com o público comercial, sem gerar lesões, sem se machucar, que é diferente, né? O nosso treino enquanto atletas, nós estamos sujeitos a tudo, a lesões, a fraturas, porque nós fazemos o treino de simulação de luta, né? É claro que usamos equipamentos de proteção e tudo mais, mas pode vir a acontecer. Já o treino comercial, para o público que quer conhecer o esporte e praticar de forma técnica, ele é um treino que visa o condicionamento físico, visa a questão de flexibilidade, alongamento, mobilidade e usar da técnica de modo que, muito pelo contrário, né, que não gere nenhum machucado, nenhuma lesão aos alunos. Então, eu comecei já falando dessa forma, porque muitas pessoas, às vezes, sentem esse medo, né? Não, eu não gosto de luta, eu tenho medo, eu sou da paz. E, na verdade, a luta é um esporte, né? A luta é da paz, por incrível que pareça. Mas existem várias formas de treiná-lo, de fazer esse treino. Existe o treino profissional, o treino competitivo, e existe o treino comercial, que vocês já estão sabendo que vai ter o aulão no próximo sábado. E esse treino comercial, a gente vai explicar os golpes principais do kickbox e fazer com que vocês desenvolvam essas habilidades de condicionamento físico, de mobilidade, de bem-estar, principalmente que será ao ar livre, né? Então, isso já proporciona também um bem-estar e a integração entre os colegas. Muitas vezes a gente está ali trabalhando no home office, trabalhando cada um ali presencial um dia na semana específico, às vezes nem se bate com o colega direito. E no aulão a gente já vai ter essa integração entre as pessoas. Por esse lado também é muito bom. Carol, aproveitando que a gente viveu aí anos tenebrosos, né, de pandemia, em que todo mundo teve adoecimento mental e foi um momento muito complicado, né, nas relações humanas, que as pessoas não podiam nem sair de casa, e se saísse tinha que ser de máscara e não podia praticar nenhuma atividade esportiva. Queria começar com a primeira pergunta. Qual é a importância do esporte no desenvolvimento do ser humano? O esporte para o desenvolvimento do ser humano, eu considero como uma necessidade básica, eu particularmente. Para mim, o esporte deveria ser uma necessidade básica, assim como a alimentação, enfim. O esporte, a atividade física em si, né? E a representada através do esporte, ele vai proporcionar essa qualidade de vida, essa qualidade de saúde, esse bem-estar às pessoas, vai também colaborar no psicológico das pessoas, né? Que hoje a gente está vivendo numa época que o psicológico tem sido uma questão muito forte, uma dificuldade das pessoas de administrar bem o seu bem-estar psicológico, e o esporte colabora com isso diretamente, né, nesse bem-estar. Então, para mim, é uma necessidade básica do ser humano é fazer uma atividade física, e que pode ser uma atividade física de musculação, pode ser um futebol, pode ser uma luta, pode ser uma natação,
uma caminhada, mas, com certeza, a movimentação, o movimento é vida, né? Aproveitando das habilidades emocionais que o esporte proporciona, qual que você acha que daria mais ênfase, né? No caso, seria a disciplina, a dedicação, o trabalho em equipe, liderança, mérito. Qual seria para você nessa ordem, né? A questão também da cidadania, dessas habilidades, qual que você acha que se destaca mais, ou se todas elas interagem entre si na prática esportiva? Interagem entre si e, assim, o que a gente vê é que, variando de esporte para esporte, alguma qualidade dessas pode ser mais forte em um esporte e mais forte em outra, mas está presente em todas. O esporte de artes marciais, eles têm um conjunto, né, uma visão muito na linha ali da disciplina, do respeito, né, entre os colegas e para com o mestre. Então, isso tudo vai muito para a linha da arte marcial, mas também uma questão de resiliência, né? No esporte você aprende também a ser resiliente. O esporte ele pode estar relacionado a uma disputa ou não, né? Pode estar relacionado a uma disputa, uma competição, ou então você pode estar simplesmente desafiando a si mesmo. Mas em ambos os casos você tem que ser resiliente, tanto numa disputa, que você pode ganhar ou perder, tanto em vencer a si mesmo na prática do esporte. Não desistir, persistir. Aí bate aquela preguiça, aí você, não, mas eu vou a si mesmo. Então, a resiliência, eu acho que na prática esportiva é muito importante. Então, outro ponto também, aproveitar o seu conhecimento, né, você como atleta profissional praticamente, além dos benefícios para a saúde, a prática esportiva, ela cria e fortalece laços, existe o esporte que consegue fazer uma socialização, né? Independente do gênero, raça, religião e classe social, o esporte tem esse poder de socializar? Com certeza. Tem esse poder de socializar e gerar essa integração e esse respeito entre as pessoas das mais diversas. As pessoas são diferentes, né? E no esporte a gente aprende a respeitar essas diferenças. Então, a gente tem, com certeza, esse aprendizado no esporte, ele tem esse ganho também praticando esporte. E essa integração que você falou entre as pessoas e muito, focado no respeito, né, entre as pessoas. Uma pergunta também que é sempre feita assim, para os leigos, né? Se existe também um problema no Brasil de só, no caso da mídia, né? Só privilegiar o esporte futebol, e se os demais esportes são renegados, né? O que parece que todo o foco da mídia, da indústria do esporte, é toda para o futebol, e sobrando pouco espaço para os demais esportes, né? Você concorda com essa visão, que existe toda uma segregação com os demais esportes, em detrimento, sempre em favor do futebol? Você concorda com esse mito, né? Não sei se é um mito ou se é uma realidade. Eu concordo, assim, é uma realidade, principalmente aqui no Brasil. E, assim, eu adoro o futebol, assistir o futebol, principalmente quando é a seleção brasileira, né? Não vou dizer aqui, os clubes eu já não acompanho tanto. Mas a seleção brasileira em campo, uma Copa do Mundo, é algo que a gente gosta de acompanhar, de viver aquilo, né? Gera uma integração entre as pessoas, uma torcida muito forte. Então, eu acho que o futebol tem que crescer mesmo. Não sou nada contra, muito pelo contrário, o crescimento do futebol, que é um esporte maravilhoso. Mas, em relação aos outros esportes, principalmente aqui no Brasil, a gente precisa dessa atenção, porque o esporte, por exemplo, a gente vai, eu já até falei sobre isso numa live uma vez, quando a gente vai para as Olimpíadas, a gente tem todos os esportes. Aí a gente vê lá aquele quadro de medalhas, Estados Unidos, primeiro, China, Canadá, aí Brasil já vai estar lá mais para trás. Por quê? Porque são vários esportes ali, numa Olimpíadas, por exemplo.
que é um engajamento muito grande, né, por país ali, de você disputar. Por quê? Porque na base não recebemos esse apoio. Os demais esportes que eu falo, né? Principalmente aqui no Brasil, nos falta esse apoio para a prática. A gente, às vezes, enquanto atletas, nos sentimos muito isolados, correndo atrás sozinhos, muitas vezes, das nossas demandas, das nossas necessidades. E tem até melhorado isso aí, e a gente tem também que reconhecer essa melhoria através da legislação, de legislações a favor do esporte e programas também, né, de bolsas para atletas. Isso tem crescido e melhorado. E é o mínimo que a gente precisa, né? Porque senão a gente não tem como treinar em pé de igualdade com os atletas norte-americanos, os atletas europeus. A gente vai chegar lá fora competir com esses atletas que têm toda essa estrutura, essa rede de apoio. Carol, aproveitando, você acha que também seria importante melhorar a questão dos currículos escolares com a disciplina de esporte, que hoje é tão precário nas escolas públicas, né, principalmente? Seria interessante que o esporte tivesse mais investimento e composse o currículo escolar, desde as primeiras séries até a área universitária, igual nos Estados Unidos, em que o esporte tem todo um tratamento diferenciado. Isso, exatamente. Você citou, né? Tem disputas universitárias, disputas escolares, campeonatos. O pessoal, desde jovens, tem, no meio escolar lá fora, essa possibilidade. E isso gera um crescimento e um engajamento muito forte, que aqui no Brasil é muito precário. Então, aqui no Brasil a gente vê muito assim, aquela aula ali de educação física, né? E vai depender de escola para escola, como é que isso vai ser abordado, mas com certeza deveria haver sim um engajamento para os mais diversos tipos de esportes, até para proporcionar que a pessoa possa descobrir ali aquela habilidade enquanto criança, né? Eu, por exemplo, eu não descobri a minha habilidade para o esporte enquanto criança. Eu descobri já adulta. Então, se eu cheguei na fase adulta, descobrir essa habilidade na fase adulta, que é muito difícil, porque você, quando na fase adulta, é difícil você pegar um esporte e ficar bom a nível competitivo, ao nível de você conseguir um ranking que eu tenho hoje, né? Mas imagine se eu tivesse iniciado antes. Aí eu estaria ainda muito mais à frente já, né? Se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer isso enquanto criança, que não foi o caso. Entendi. Carol, uma outra coisa também, aproveitando a questão, a gente sabe a parte que o esporte, os benefícios que ele causa, né, no desenvolvimento psíquico e físico, né, das pessoas. Você acredita também que ajuda também no diminuição, né, das doenças cardiovasculares, aumenta a expectativa de vida, o esporte ele também ajuda a melhorar o humor? Isso, ou são mitos? A questão de enfrentamento de doenças cardiovasculares, a questão de Eu estimular, a questão acredito. de melhorar a questão da serotonina e das endorfinas. Você pode parecer coisa de muito de Uhum. leigo, né? Mas eu sei que olha, Dopaminas, serotoninas, endorfinas, serotonina e endorfinas. Você vê que eu dopamina. me preparei para a live, né? São esses termos mesmo? Primeiro, eu penso que o bem-estar psicológico ele está muito bem relacionado a proporcionar um bem-estar físico. Quando a pessoa não tem um bem-estar psicológico, ela está suscetível, o corpo dela está suscetível a vários tipos de doenças. E o esporte, ele melhora, é inegável que ele melhora o bem-estar psicológico. Primeiro que se você praticar um esporte, uma atividade física, não tipo uma vez na semana e depois só daqui a 6 meses. Não é essa atividade física, é uma atividade física regular. Uma atividade física, um esporte regular, você vai se alimentar melhor, porque você vai ficar motivado
aquele esporte, aquela atividade física vai te motivar a se alimentar melhor, a beber mais água, vai te colocar em contato com outras pessoas, para você ter um convívio social. E isso tudo vai gerar um bem-estar psicológico que reflete no corpo. E o nosso psicológico, o nosso corpo reflete muito o nosso psicológico. Então, é inegável. Com certeza não é mito. Aproveitando o gancho da serotonina e da endorfina, isso ajuda a trazer felicidade? Diz que são os hormônios da felicidade, procede? Procede sim, até porque quando você tem um estado depressivo, né, uma pessoa que tem um estado depressivo, ela normalmente pode ser causada por várias situações, né? Mas muitas vezes acontece porque aquela pessoa está com uma baixa de serotonina. Não é porque a pessoa quer, eu quero estar triste, eu quero estar... Mas as químicas cerebrais são alteradas, né? Então, a pessoa entra naquele estado ali que ela não consegue sair sozinha. Então, é muito importante que a gente se policie em relação a essa saúde mental. Cada um tem que cuidar de si, se policiar e ver as suas necessidades, né? Tanto para o seu bem-estar emocional quanto físico. Porque até nós não podemos nos abandonar, né? Nós temos amigos, temos pais, temos filhos, mas cada um tem que cuidar. A gente não pode abandonar nós mesmos. Então, a prática esportiva, ela desencadeia todos esses benefícios. Não é isoladamente, né? Mas ela gera também como eu falei, uma necessidade da pessoa se alimentar melhor, beber mais água, ter um convívio social. Tudo isso é importante para nossa saúde emocional. Correto. Já adentrando um pouquinho mais na parte da prática mesmo em si, né, o olimpismo, né, que é a filosofia olímpica de vida, né, vem herdada desde a época dos Jogos Olímpicos da Grécia, né, e a filosofia utiliza o esporte como instrumento para a promoção da paz, da união e do respeito por regras e adversários. As diferenças culturais, étnicas e religiosas são de grande importância nesta forma de pensar baseada na combinação entre esporte, cultura e meio ambiente. O objetivo é contribuir na construção de um mundo melhor, sem qualquer tipo de discriminação e assegurar a prática esportiva como um direito de todos, né? A educação, a integração cultural e a busca por excelência através do esporte são ideais a serem alcançados, né? Os princípios olímpicos. O olimpismo tem o princípio da amizade, da cooperação mútua, né? A igualdade, a solidariedade e o fair play, né? O jogo limpo. Mas que a filosofia esportiva, o olimpismo é uma filosofia de vida. A ideia é que a prática desses valores ultrapassa as fronteiras das arenas esportivas e influencia a vida de todos. Com base nessa questão do princípio do olimpismo, né, você acredita que isso ajudaria a nossa sociedade que vive um intenso conflito, né, intensa polarização hoje entre conservadores e progressistas, entre vermelhos e verdes e amarelos? Você acha que seria a forma também de melhorar um pouco, de trazer um pouco de união para o país? Seria também a questão da prática esportiva, na sua visão mais de virtude? A gente conseguiria ter um país mais unido? Qual a sua visão sobre esse tema? Eu sei que é um tema já mais quente, Abrangente. é um tema mais abrangente, mais quente, mas você acha que seria uma forma da gente melhorar as relações entre os brasileiros que estão tão conturbadas nos últimos tempos? O esporte sempre une, né? Une, por exemplo, quando é o Brasil, ele vai unir o Brasil, independente de quem é de esquerda, de direita, fora algumas exceções que vão estar torcendo pela Argentina, que são poucos. Os brasileiros, seja de religiões diferentes, seja de entendimento político diferente, eles vão estar ali torcendo pela seleção brasileira, né? Numa Olimpíadas, numa Copa do Mundo. Então, nesses momentos, eu acredito que sim, que o esporte une.
Agora, nesses momentos de torcida, né? De torcida para campeonatos, para a Copa do Mundo, seleção, seja lá qual tipo, brasileira, vôlei, basquete, se estiver competindo, handebol, as torcidas vão estar unidas, mas as diferenças de entendimentos políticos, religiosos, etc., elas vão continuar existindo sempre. E, na verdade, a sociedade precisa disso também. O que tem dessas divergências, né? Porque senão todo mundo pensaria igual. Mas o que as pessoas precisam ver hoje em dia é que, mesmo pensando diferentes, elas têm que se respeitar, respeitar a opinião do outro, respeitar o entendimento do outro, as necessidades do outro. E, nesse sentido, sim, eu acredito que o esporte contribui nesse senso de respeito entre as pessoas, que é necessário entre as pessoas. Senso de colaboração, de amizade, independente de você e eu concordarmos ou não com algum assunto, haver respeito, haver amor entre as pessoas. Eu acho que, nesse sentido, o esporte pode colaborar, sim. Legal. Carol, agora já adentrando mais no esporte em si, né, na questão do boxe, uma introdução, né, o boxe ou pugilismo, um esporte de combate, arte marcial, né, no qual lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa quanto para o ataque. Boxeadores se trocam golpes por um tempo predeterminado e um número de rodadas, rounds ou assaltos, em uma arena elevada cercada de cordas, ou ringue. A vitória ocorre diante de seguintes possibilidades, quando o lutador aplica um nocaute no oponente, quando o árbitro declara o lutador incapaz de continuar nocaute técnico, ou se nenhum lutador ganha, o tempo acaba, o juiz decide o vencedor baseado em vários critérios de pontuação. Também há a possibilidade de interrupção médica e de desistência por parte do lutador ou de sua equipe de apoio. O boxe é um esporte olímpico, das Olimpíadas de 1904, e um dos esportes profissionais mais populares do mundo, com milhões de fãs e lutadores ao redor do planeta. O esporte traz suas origens da antiga Mesopotâmia e Grécia Antiga, mas o esporte moderno tem como origem Grã-Bretanha, onde se tornou popular no século XVI e XVII. E, eventualmente, foi codificado na forma atual em 1867, com a formulação de regras do Marquês de Queensberry, e ajudaram a legalizar e legitimar o esporte. A palavra deriva do inglês boxe, né, bater com os punhos, expressão utilizada na Inglaterra entre 1000 a 1850, e o termo pugilismo deriva do latim significando lutador de punho. Também é usado o termo boxe, também é o termo genérico para esportes de combate e artes marciais, em que dois oponentes se enfrentam em uma luta usando os punhos, né, coberto por luvas, na maioria das vezes, e diferenciados de acordo com suas regras. Além do pugilismo, existe o boxe francês, o boxe tailandês, o boxe chinês, boxe birmanês, o kickbox, dentre outros. Quando a gente noticiou, Carol, a questão da live, o pessoal me perguntou se você é uma atleta de boxe e de kickbox ou só de kickbox. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que você esclarecesse. Alguns associados me perguntaram, né? Pessoalmente, e outros por contato por telefone, se você é atleta do boxe e do kickbox ou se é só do kickbox. Primeiro essa questão, antes da gente entrar no kickbox, né? Mas se você também pratica o boxe também. Então, essa é uma dúvida que o pessoal ficou, que a gente noticiou antes de você competir lá no sul do país, né? Lá em Curitiba. Você era campeão de boxe e kickbox. Então, essa é a primeira dúvida dos nossos associados. Então, a gente vai adentrar mais aqui nos temas do boxe e kickbox. Se você pudesse esclarecer para os nossos associados. Então, quem pratica o kickbox, pratica o boxe também, porque o kickbox é o boxe que você definiu muito bem, com os chutes. No boxe, a gente não chuta, não trabalha as pernas para atacar, a gente trabalha as pernas só para se movimentar. Já no kickbox, a gente usa as pernas tanto para defender dos golpes, tanto para atacar com os golpes com chutes, ou joelhada também. Então, essa é a diferença. A movimentação também termina sendo diferente, porque se você vai só boxear, e se você vai boxear e chutar, exige uma postura de luta diferente. Até para ataque, contra-ataque, defesa. Mas a gente treina o boxe porque a gente treina todos os golpes de mão do boxe, que a gente utiliza para lutar. Mas eu,
escolhi competir no kickbox. Eu poderia competir também no boxe, mas eu escolhi competir no kickbox. E eu não quis misturar até então, competir nos dois, no boxe e no kickbox, porque o treinamento é diferente. Então, eu quis focar no meu treinamento para o kickbox. A minha movimentação, o meu jogo, o meu treinamento para o kickbox. Então, eu nunca lutei boxe. Eu só lutei kickbox até então. Entendi. Então, essa era uma dúvida dos nossos associados. Agora, em relação também ao que te levou ao boxe, né? Ou ao kickboxing, no caso, se foi os grandes heróis brasileiros, os grandes atletas, né? Se foi mais que despertou o desejo na prática desse esporte. Se foi o Ederson Joffre, né, que foi campeão na década de 60, década de 70, se foi o Maguila na década de 80, ou mais recentemente o Acelino Popó Freitas na década de 90, algum dos três te inspirou? Ou você chegou a acompanhar a história dos três? Eu sei que você é muito jovem, mas a gente é mais experiente, né? A gente lembra muito principalmente do Maguila na década de 80, né? As grandes lutas do Maguila passavam muito na Band, né? No esporte, show do esporte, né? Na Band tinha muito relevância, né? Passava muito as lutas do Maguila. Foi algum dos três te inspirou, ou alguns mais recentemente o Popó? Todos os três são atletas maravilhosos e proporcionam inspiração, com certeza. Mas, na verdade, a minha origem enquanto atleta, ela teve uma origem completamente diferente. Eu comecei praticando Muay Thai, na verdade. O Muay Thai, ele utiliza os golpes de mão, utiliza os golpes de boxe de mão, e utiliza os chutes também, mas ele é diferente do kickbox, pela cadência, pela movimentação e algumas regras técnicas. Por exemplo, o Muay Thai tem um clinch, que é você segurar pelo pescoço, normalmente, e aplicar várias joelhadas seguidas. Já no kickbox, se você clincha, você aplica uma joelhada e solta. É um detalhe técnico, mas que muda muito na luta. No Muay Thai também é possível aplicar cotoveladas, e no kickbox não tem cotovelada de nenhuma forma. Então, eu comecei praticando Muay Thai, na turma de Muay Thai. E depois eu comecei a treinar kickbox, e gostei mais da movimentação do kickbox do que do Muay Thai. Meu estilo combinou mais com o kickbox. E foi dessa forma que eu iniciei, na verdade, na luta. Por uma questão de condicionamento físico e bem-estar, que a gente tanto tem falado aqui nessa live, né, que é o foco principal mesmo. Por essa questão do bem-estar, do condicionamento, eu iniciei praticando. E aí, com o tempo, pouco tempo, na verdade, de treino, eu já fui fazendo um treino mais arriscado, vamos dizer. A maioria das pessoas do treino comercial, elas não querem se arriscar, elas querem fazer para suar, perder peso, condicionar, o que é totalmente normal. Cada um vai pegar o esporte e ver o que é que quer do esporte. O esporte pode te proporcionar isso. Você ter esse objetivo apenas de emagrecimento, de condicionamento, de perda de peso. Já eu não, eu já fui aceitando fazer sparring é simulação de luta. Então, geralmente eu fazia já com os meninos, porque as meninas não queriam fazer sparring, né? Então, eu sempre fiz muito sparring com homem, porque era o que tinha mesmo para treinar. E aí já fui treinando na turma profissional. Aí o professor falou, olha, você quer fazer uma luta? Aí eu fiz uma luta. A primeira luta que eu fiz foi no campeonato interno da equipe, da minha equipe de treinamento mesmo. Que era um campeonato assim, o professor tinha aqui um grupo, outro professor, outro grupo de alunos, outro professor, outro grupo, e aí um casava a luta com o aluno do outro. Então, por isso que se chama campeonato interno. Depois desse campeonato interno, eu voltei, eu suspendi durante um tempo,
Eu suspendi, na verdade, isso foi em 2017. Aí eu suspendi, eu fui estudar para concursos, não é à toa, que hoje eu estou no Ministério Público, porque eu sentei para estudar, que a gente sabe que tem que estudar muito. Então, eu estudei e fiz várias provas, de 2017 a 2019, para concurso. Aí, depois que eu cumpri minha meta de fazer concursos, eu fiz, não, já fiz, vou aguardar aí as listas. Eu já tinha sido chamada no INSS, que era meu órgão anterior, e aí estava aguardando outras listas, uma delas a do MPU. Aí eu voltei para o esporte. Aí eu fiz, não, agora eu vou me dedicar a ser atleta. E aí fui competir no baiano. Na verdade, eu primeiro competi, fiz uma competição só para mulheres, que foi o Open Knockout Girls. Foi uma competição só de mulheres. Aí ganhei. Aí fui para o campeonato baiano, aí fui campeã baiana. Aí, nesse mesmo ano, que foi 2019, eu fui para o brasileiro. Aí, competi no Campeonato Brasileiro. Só que eu perdi. Eu lutei 5 vezes no Campeonato Brasileiro, na verdade. Eu não fui campeã, né? Eu lutei, eu ganhei algumas lutas, mas aí eu perdi, acho que foi na semifinal, enfim, não fui campeã brasileira esse ano de 2019. Depois disso veio a pandemia, né? Teve a pandemia. E em 2021, que eles autorizaram o reinício das competições, usando máscara e tudo mais, ali na parte, não para lutar, né? Eu não lutei de máscara, mas todo mundo que estava fora do ambiente ali da competição, na verdade, nem podia ficar público. Eu tenho uma foto nesse campeonato, foi no Centro Olímpico do Rio de Janeiro, onde teve as Olimpíadas. O ginásio lindo e tal, arquibancada gigante, não tinha uma pessoa na arquibancada, porque era proibido, por causa da pandemia. Aí eu voltei, aí eu fui campeã brasileira nesse ano, nesse mesmo ano eu fui para o Sul-Americano, aí fui campeã sul-americana. Em 2022, ano passado, eu fui campeã pan-americana. E esse ano eu estou classificada para o Campeonato Mundial, que é o maior campeonato de kickbox que existe, né? Que só acontece de 2 em 2 anos. O kickbox, assim, se pegar dos filmes que populariza muito a arte marcial, tipo, tem o Rocky Balboa, né, de boxe, né? Tem um, acho que do Robert De Niro, né? Também que ele é pugilista. Tem o Karate Kid, né, que é muito conhecido, né? O Karate Kid da década de 80. E também tem o Van Damme. O Van Damme ele pratica, é muito parecido, ou seria uma outra arte marcial do Van Damme? Para Van Damme, acho que ele pratica karatê, ele pratica Ele um é misto, mix. né? O do Van Damme é misto, né? É, ele pratica aí um mix de artes marciais, Van Damme. É porque ele tem um pouco de Kung Fu com um pouco de... Kung Fu. Que não tem, não chega a ser Jiu-Jitsu, né? O do Van Damme, né? Não, jiu-jitsu já é no chão, né? É no chão, né? Judô e jiu-jitsu. E aí a luta em pé, que é a luta striker, que chama. E Com você acha que esses a filmes, luta no você acha, na tua visão, que os filmes ajudam a popularizar o esporte de arte marcial? Tipo Van Damme, do Rock Balboa, com certeza do Jet Li, né? ajuda. Por exemplo, eu assistia muito, eu Creed. acabo confessando um pouco da minha experiência, né? Assim, já sou um pouco experiente. Eu assistia muito Bruce Lee, né? Assim, eu sei que Bruce Lee é mais da década de 70, mas da década de 80 repetia, né? Tinha muito reprise, né? Muito filme do Bruce Lee, né? Na verdade, tinha 2 filmes que eram muito famosos, né? Filmes do Bruce Lee e tinha o do David Carradine, né? Que era aquele também de Kung Fu, que era uma série, né? Ele geralmente seria pelo Bruce Lee, mas no final ficou David Carradine, né? Não sei se já chegou Tem. Mais Sabe? recentemente, vou trazer mais para. Ó, Carol, Carol. Tem Menina de Ouro, que já é mais recente, que Ah, também ficou sim, muito conhecido, muito que conhecido. foi uma história trágica, né? Quem É não que chorou? ela falece, né? No filme, né? É, ela pratica eutanásia, na verdade. Que era até ilegal, e ela pagou, acho que foi o treinador dela, pagou não, É uma convenceu. história, é uma história real, né? Menina de Ouro é uma história real, não é? Eu acredito que sim, que é baseado em fatos reais. Mas tem também Creed, que é também mais novo.
Eu acho que ele tem o 1, o 2 e o 3, que são mais recentes. Mas, assim, em respondendo a sua pergunta, com certeza, todos esses filmes enaltecem o esporte, né? É muito importante que tenha, assim, filmes com essas temáticas, porque o esporte só tem a ganhar, divulga. Até a luta aí, que teve recentemente o Whindersson Nunes e Popó, isso também ajuda a levantar o esporte. Foi demonstração, né? Não foi assim, foi demonstração, né? Porque o Edson Nunes é humorista, né? Não, Você viu como humorista. você viu como o Whindersson Nunes saiu desconfigurado? Eu vi, bem Ali, machucado, bem machucado. ali não foi murro técnico, não foi murro de verdade. Tem uns colegas aqui no trabalho que são muitos agentes aqui policiais que são fãs, mas ali do aquele jiu-jitsu, né? Que é da família Gracie, né? O MMA, né? Vários canais estão transmitindo, né? Canais TV por assinatura e também canais abertos, também está passando muito. E também tem várias federações. Até uma coisa que a gente perguntar também, não fugindo muito do tema, né? Parece que o boxe tem várias associações, né? Tem a Associação Mundial de Boxe, Conselho Mundial de Boxe, Federação Internacional de Boxe, Organização Mundial de Boxe, Federação Mundial de Boxe Profissional, quer dizer, são várias entes, né? Associação Internacional de Boxe Amador, Federação Intercontinental de Boxe. Geralmente Isso é normal, né? Depois fala assim, agora unificou os cinturões, isso é normal, né? isso às vezes geram, tanto no karatê quanto no boxe e outras artes marciais, existem algumas federações. No kickbox, a gente tem a WACO, que é a Federação Internacional, e é filiada à WACO. Aqui no Brasil, a gente só tem uma confederação. Então, a gente pode até ter várias outras federações no Brasil, ou confederações, mas filiada à WACO, que é a Federação Internacional, que tem convênio com o Comitê Olímpico Internacional, a WACO. A única que é afiliada ao ACO aqui no Brasil é a Confederação Brasileira de Kickbox, que é a CBKB, que é essa aqui, esse brasão aqui que eu uso. Então, todos os campeonatos que eu participo são por essa entidade aqui, a CBKB, que Na pesquisa que eu fiz, Carol, para a live, tem uma tal de FEMIN, UNK, ICO, existe mesmo? Mas essas aí são do boxe, né? Não, acho que é do kickbox, tem umas que eu pesquisei, tem FKBMT, tem Federação Não, Mineira de Kiyoshi, Kushushi, Kawaita. É isso mesmo? se a gente for falar aqui de federação, vai ter muitas. Eu pesquisei também a Federação Baiana de Kyoki, Kushi, Shikakayakan. É isso mesmo? Não conheço, não. Não, né? Não conheço. PKBERG, acho que é do Rio de Janeiro. Então, assim, não sei, eu também conheço pouco. Agora que foi uma pesquisa que eu fiz, né? É assim que funciona, para resumir essa parte. Cada estado tem uma federação que é filiada à CBKB oficial. Tem outras, mas que não são filiadas à CBKB, por exemplo. Mas é tudo uma linha, né? A CBKB é filiada ao ACO, que tem o convênio com o Comitê Olímpico Internacional, e a Federação Baiana é filiada à CBKB. Existem outras federações e confederações de outras entidades, mas existem as maiores. A do kickbox, a maior é essa, aqui no Brasil, a Confederação Brasileira de Kickbox. Outra pergunta que já me fizeram, se você está ranqueado assim, no ranking, aquele ranking que vai subindo até para... No boxe aparece muito, agora é o 17º, 13º, e vai subindo até chegar para disputar os cinturões, unificar. Você está ranqueada? Com certeza, nesse ano, eu estou em primeiro lugar no ranking nacional e em quinto lugar no ranking mundial. Certo. Primeiro no nacional e quinto no mundial. No mundial. É só o primeiro, quem vai para o mundial, o campeonato mundial, que é de 2 em 2 anos, isso que eu falei, é só um atleta de cada categoria, porque o esporte, o kickboxing, ele tem modalidades diferentes
e a categoria por peso. Certo. Eu estou classificada no peso de 65 quilos. Entendi. No full contact, minha modalidade desse ranking é a full contact, que é o contato pleno, que é lutado no ringue, e no peso de 65 quilos. Fora isso, o kickbox tem 3 modalidades de ringue, que são K1 Style, Low Kicks e Full Contact. E tem as modalidades de tatame, que são lutadas ali no tatame aberto, né? O lutador não vai para o ringue, que são Kick Light, Light Contato e Point Fight. São estratégias diferentes. No tatame não pode haver nocaute. Não é que não possa haver, pode até haver por um chute você tomar um nocaute, mas você não pode utilizar não pode fazer uso da força total no tatame. Você tem que mostrar mais a aplicação técnica e velocidade. Já no ringue, você deve, na verdade, usar a força total, porque você vai buscar ou o nocaute ou então ser mais contundente e pontuar mais do que o seu adversário. Porque se terminar a luta e você não nocauteou, aí o que vai ser computado é quem pontuou mais os golpes com contundência. Uma Aí curiosidade, o meu... uma curiosidade, no dia do treinamento, você vai falar um pouquinho sobre o musical form, o point fight, o light contact, é isso mesmo? Eu estou falando certo? Tá. Eu, O pe- eu, pesqui- musical forms é bem eu interessante. pesquisei correto, eu estou falando alguma besteira, você pode me corrigir. É, É isso mesmo? tá certo. O musical forms, eu não tenho aptidão. Na verdade, Mas para os leigos, você... o que seria esse musical form para os leigos? Pronto. O musical forms, na verdade, é uma apresentação. Então, você não tem um combate com outro atleta. Você faz uma apresentação das técnicas de luta, os mais diversos socos e chutes, ao som de alguma música. Então, vamos dizer, a ginástica artística ali, né, da Anne dos Santos, ela se apresenta ali no tatame ao som da música, né, que ela ficou bem conhecida ali no Brasileirinho. Então, o Musical Forms, ele faz uma apresentação de luta no tatame ao som de uma música. Ah, É entendi. isso que é o Então Musical Forms. é tipo fosse quase que uma dança, né? É uma dança, não é uma dança, é uma luta ao som da música. Você Ah, tem entendi. que ir no ritmo da música. Entendi. É tipo a ginástica artística, é Então uma então não pode apresentação. ser uma música muito lenta, tem que ser uma música mais agitada, né? Senão, se for muito lenta, os movimentos atrapalham os movimentos, não é isso? Existem várias apresentações de musical forms. Geralmente o pessoal escolhe as músicas mais ritmadas ali, Michael Jackson também, alguma coisa que gere um frisson ali também no público, né? Que anime o público. E Já fiquei, junto com mais já fiquei curioso, quero conhecer. mas essa eu não pratico, musical forms, eu nunca me apresentei em musical forms, não. A minha modalidade são em modalidade. Eu luto tanto no tatame, eu já competi no tatame, mas não no musical forms, no light contato e no kick light. E no ringue eu já... Esse point fight era o tal do semi-contact? O que é esse point fight? O point fight é assim, ele é um pouco parecido com o karatê. Ah, sim. Nas lutas, a maioria as outras modalidades, né? Você desfere golpes de forma contínua. Então, você vai combinando os golpes. Jab direto, chuta. Cruzado, upper, chute também. Aí você vai combinando ali. Já no point fight, o objetivo é você... Não é desferir de forma contínua os golpes. Você vai marcar um ponto no seu oponente. Por exemplo, vamos fazer aqui. Ó. Você está aí, eu estou aqui. Aí está aqui lutando, posição de luta, pá, eu acerto um aqui no seu rosto. Marquei um ponto, o juiz para a luta e faz, ó, um ponto para Carol. Aí a gente continua de novo. Pá, 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 pá. Aí você vem e acerta um chute aqui na minha costela. Aí o juiz fala, ó, um ponto para a Laércia. Está empatado. Até chegar na pontuação que o atleta, quem pontuar mais, vai ganhar.
É um pouco parecido com o karatê. Entendi. Já nas outras modalidades, você vai combinando, a luta não para. Você vai combinando os golpes, Então, lutando. o light contact seria tipo um full contact ou o full contact é uma variação do light contact? O light contato, ele é parecido com full contact, porque os golpes só são da cintura para cima. Então, o light contato é só da cintura para cima e o full contact também. Tanto que nessas duas modalidades a gente compete de calça. Só que o light contato é no tatame e o full contact é no ringue. Já o kick light, ele é parecido com o K1, só que sem joelhadas, e no tatame também. E o K1 Style é a mais completa assim, em termos de golpes, porque no K1 Style é permitido costas de mão, joelhada, que no full contact, por exemplo, não é permitido. O low kick, ele é tipo um full contact ou ele é uma variação do full contact, Não. o low kick? Ou esse low kick... O low kick... São linguagens assim, que eu pesquisei, mas eu não vou falar, claro que você que é estrela da live, você pode explicar para os nossos associados que seria esse low kick. O low kicks, o nome já está dizendo, low, baixo, kick, chute. Então, você no low kicks, os atletas eles chutam muito marcando a coxa, que é o chute baixo. Mas ele também, você pode também chutar alto no low kicks, entendeu? Porém, o pessoal marca muito chute baixo no low kick. E no full contact, a diferença é essa. Full contact é só linha de cintura para cima, não pode low kicks. O full contact, na verdade, é a origem do kickbox, né? O kickbox se iniciou com o full contact. Você contou a história do boxe aí e não contou a do kickbox, que já é outra história. Eu sei que é uma história mais diferente, até o ídolo do kickbox no Brasil, pela pesquisa que eu fiz, né? Não sei se aí se me confirma se eu estou correto, né? É um esporte, ele é mais recente, né? Foi uma mistura do karatê com o Muay Thai, mais de 1958. Ele pesquisou! Né? Mas tem uma questão, o grande atleta brasileiro, né? No caso, o kickbox, né? Foi na minha pesquisa, né? Se me confirma se eu estiver correto, Luiz Augusto Alvarenga, é isso mesmo? Luiz Augusto Alvarenga, que foi um dos primeiros, o grão-mestre é o Marcos Túlios. Também um grande atleta de kickbox. É mais da década de 70, 78 para cá, né? Aí você foi longe. Eu também eu era pequeno nessa época. Mas assim, é bom que a live a gente fala que você fala mais lá de trás e eu falo mais da modernidade. Eu sou adoro muitos filmes. Eu falei dos filmes aqui, eu assisti todos os filmes de luta, acho que os meus filmes que eu vi no cinema foi do Van Damme, né? Na década de 90, né? A gente tem hoje... Eu assisti um grande clássico dele, é o Grande Dragão Branco, né? Ele apanha o filme inteiro, no final ele dá um golpe... Ele apanha o filme inteiro, o Grande Dragão Branco. Daí depois ele dá um golpe, o cara cai e ele vence a luta. Mas é coisa de filme. Mas é uma coisa que eu também queria te perguntar... É para dar emoção. O enredo do filme para tá bom. parecer que ele vai perder, e aí as forças se renovam e ele ganha. E conforme combinado, hoje em Caropana também não... Tem... desculpa, pode falar. Eu acabei te interrompendo. Tem Alex Poatan hoje, que o pessoal deve conhecer aqui do Brasil, que é um grande lutador de kickbox e que luta também MMA. Ele luta MMA hoje, né? Com MMA a gente estava falando aqui, só que eu não continuei. O kickbox é uma luta strike, que é uma luta em pé. E o judô e o jiu-jitsu são lutas de chão. Já o MMA, que é o mix, você pode fazer tanto a parte de... vai fazer tanto a parte da luta striker quanto a parte de chão. Vai fazer os golpes do kickbox, do boxe, do Muay Thai, o que você quiser. E a parte do chão também, do jiu-jitsu e judô. Só não pode morder a orelha. Morder a orelha acho que foi o Mike Tyson, né? E o George Foreman, né? Acho que foi que mordeu a orelha. Holyfield, né? Holyfield. Foi Holyfield.
Uma pergunta também que os associados me perguntaram, para te perguntar aqui na live, que vai ficar depois disponível no YouTube, no canal da Agempo, né? No YouTube. Como é que se dá também as classificações, né? Que no karatê, no judô, você vai da faixa branca até a faixa preta, né? No Kung Fu por cordão. Como é que é no kickbox? É por faixa, por Kick... cordão? Tem alguma forma de a pessoa vai crescendo na modalidade? Como é que Tem seria? sim, Tem tem. É graduação através de faixa, amarra a faixa na cintura. a faixa na cintura. É, Também por cores também, né? por cores isso. É, branca, amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta. Aí depois da preta, você tem preto, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto dan, Entendi. e aí Ó, são os mestres dos mestres. aproveitando, Carol, até para também não tomar muito teu tempo, sei que você tem um podcast daqui a pouco com o sindicato, e o nosso combinado é de 40 minutos a uma hora, estamos completando agora perto de 48 minutos, né, de live, aproximadamente. Eu queria agora que você já partisse assim, para dizer um pouco do que será o nosso treinamento, né, a aula expositiva de 22, que você falasse um pouquinho, e também que você desse uma mensagem para nossa categoria, que tem tanto problema de saúde, né, sedentarismo, então que você já partisse assim, para falar um pouco da aula de 22 e dizer para as pessoas que é importante para elas sair um pouco desse sedentarismo, né, para a gente já partir já para os encaminhamentos. Se você puder falar um pouco da aula em si, né, e um pouco das pessoas que têm 40, 50, 60 anos, a importância de praticar alguma prática esportiva. Eu gostaria que você, com a palavra agora. Pronto. Como eu falei no início, né, já puxando também para o que eu falei quando eu comecei, a luta é um esporte para todos. Então, o primeiro passo, não fique com medo, porque é uma aula de luta. Pode ir tranquilo, homem, mulher, quem quiser levar o filho também pode levar. A gente está preparando uma estrutura bem bacana. Assim, eu fiquei muito feliz com a forma como está sendo construído esse aulão, porque eu estou vendo a participação de todos, o pessoal da associação, da GNPU, o pessoal do sindicato, cada um ficou ali com alguma função para executar esse aulão. O pessoal sempre entrando em contato comigo, Carol, e a camisa? Já deu um spoiler aqui, viu? Vai ter camisa. A camisa, esse modelo aqui tá bom? Aí o pessoal me perguntar sobre as frutas, que a gente vai ter também algumas frutas lá para depois a gente fazer esse lanche. Sempre alguém me perguntando alguma coisa para poder construir da melhor forma. O que eu estou vendo é que realmente o pessoal, tanto da associação quanto do sindicato, a intenção é proporcionar o melhor que nós pudermos para que motive as pessoas e que as pessoas gostem, né, de fazer essa atividade. E o boxe vai ser... Eu coloquei boxe e kickbox porque tem um motivo. Às vezes a pessoa tem alguma limitação que impede ela de chutar, de joelhar, por exemplo. Ela pode ter alguma limitação ali no joelho ou na coluna. Então, essas pessoas, a gente vai fazer uma breve ali, anamnese. Isso, exatamente. Vai ter uma breve anamnese. Então, se você tem alguma limitação que te impede de chutar, ajoelhar, que são coisas que tem no kickbox, Eu vi que golpes. tem umas perguntas aqui, né? Doença anterior, alguma É, parte do corpo faltando, isso aqui, que até a assessoria perguntou, eu acho que é esse anamnese para o aluno anamnese. kickbox. Na verdade, a Anamnese. anamnese é um formulário para a gente ter um conhecimento básico das questões de saúde da pessoa, né? Só para a gente tomar ali se a pessoa tem alguma limitação. Porque, mesmo que a pessoa tenha alguma limitação, a não ser que ela seja proibida pelo médico. Não, você não pode fazer essa atividade por proibição médica. Nesse caso, tudo bem. Mas se for uma questão de limitação, mas que a pessoa possua liberação médica para treinar, a gente vai adaptar no treino. Então, às vezes, a pessoa, como eu falei, não pode chutar, não pode usar o joelho, a gente utiliza só os golpes de mão, entendeu? Não tem problema. Por isso que eu coloquei boxe e kickbox. Quem tiver uma limitação para chutar, a gente faz só o boxe, que é a parte de mão. O jab, direto, cruzado, upper.
o gancho, que são os golpes de boxe. Já quem tiver, como o Laércio, inteiraço aí a gente já dá um chute na cabeça. Então, assim, a gente vai utilizar... Os golpes de boxe tem jab, né, direto, tem o jab cruzado, o direto, gancho, cruzado, gancho. o uppercut, ele tem o swing. Aqui é mais balança, né? Isso. É mais balança, tem... É claro, os golpes baixos, sparring e o nocaute. Mas claro que não vai, como é uma aula expositiva, não vai chegar nesse radicalismo, né? Não. A gente não vai chegar nesse radicalismo, não. A gente vai só fazer a parte, como eu falei, de condicionar. A gente vai trabalhar a questão da mobilidade no início do treino, né? Alongamento e mobilidade, para a gente preparar o corpo para a atividade física. Aquecimento, que é imprescindível. E o treino vai ser um treino técnico. Vocês vão ver lá. Ninguém vai se machucar, ninguém vai ferir ninguém, não vai ser tudo. E assim, com a estrutura, né, que a gente está preparando, com bastante carinho. Eu vejo o pessoal, como eu falei, trabalhando nisso, cada um ficou com a função ali, e todo mundo empenhado realmente. Então, a gente conta muito com a presença de vocês, que é claro, sem vocês, nada disso, os associados, né, os servidores, nada disso vai fazer sentido, né? Claro. Então, e vocês só têm a ganhar ainda, porque vai ser uma manhã maravilhosa no Parque da Cidade. Leva a família, leva o filho. Quem quiser pode levar o cachorro, se tiver alguém para olhar. E vamos nessa. Beleza. Carol, quero te agradecer pela oportunidade, né? Aqui na nossa live, que a gente vai deixar disponível no canal do YouTube aqui da associação. Nós vamos divulgar nos nossos meios de comunicação, no nosso Instagram, no nosso Facebook e nos e-mails associados de todo o Brasil, né? Divulgar o seu trabalho, né? A sua carreira esportiva, e para quem tiver a oportunidade aqui em Brasília de ir até a aula, até te conhecer pessoalmente, tirar alguma dúvida, né? Não só sobre o esporte, mas também sobre a sua carreira também. Você vai estar, depois de terminar o treino, você vai estar lá à disposição, né? Para tirar alguma dúvida. Vai ter que querer seguir na carreira também, né? Praticar o kickbox. E agradecer em nome da diretoria colegiada da associação esses momentos aqui. Então, como a gente falei, foi uma coisa mais descontraída, né? Eu fiz aqui uma pesquisa, mais ou menos um vade-mecum de pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa desse tamanho assim, falei, não, mas é uma coisa bem descontraída, né? Nada... Como eu te falei, não ia ter pergunta para... É uma coisa bem descontraída, nada muito, digamos, engessado, né? É uma coisa mais descontraída e deixar para um bate-papo. Né? E também não vou te atrapalhar, eu sei que daqui a pouquinho você vai ter um podcast aí com o Cid MPU, né? Também hoje, no dia de hoje. E agradecer a você aí pelo teu tempo, disponibilizar seu tempo aí para a nossa live aqui, a gente vai repassar para os nossos associados e nos nossos meios de comunicação. Gostaria de agradecer muito aí o seu tempo, né? E aqui, em nome da diretoria colegiada, agradecer a entrevista, né? Que você pode proporcionar para a gente aqui na associação. Se quiser fazer um último salve, né? Uma despedida aí para os associados. Eu que agradeço o convite. Não, aqui vou fazer esse elogio, porque realmente foi algo que eu vi na associação. Laércio tem, desde o primeiro encontro que eu tive com ele tem essa motivação de levar esse esporte, exercício físico, esporte, para os associados, porque ele realmente pensa nessa questão do bem-estar do associado. Não é por nenhum outro motivo. Eu vejo isso nele, ele vê, não, o pessoal está sedentário, tal, a categoria. Então, ele realmente se preocupa com a categoria muito. E ele está me ajudando bastante aí a realizar. Todos, né? Como eu falei, então, a turma está bem integrada, o pessoal do sindicato, o pessoal da associação, todo mundo participando. E eu tenho certeza que vai ser muito... As meninas também aí do WhatsApp, Cristina,
esqueci o nome, tem outra. Cristina, Stephanie e Giovana. Stephanie, maravilhosa, sempre tirando dúvidas, eu também sempre em contato com elas. Enfim, só tenho a agradecer a vocês pelo espaço e com certeza vai ser uma manhã maravilhosa aí que a gente vai ter no próximo sábado. E, novamente, quero fazer o convite aos associados, aos servidores, que se inscrevam, e vocês vão gostar muito. Vai ser uma manhã muito proveitosa para todos. Beleza. Então, Carol, muito obrigado. Desejar aí um bom final de semana, muitos treinos, e dia 22 a gente se encontra no treinamento aí com nossos participantes aí do sindicato, dos associados e da associação também. Então, foi uma honra, muito obrigado, agradeço o seu tempo e desejar aí um bom final de semana para ti e para os nossos telespectadores e associados. Ok? Muito Para obrigado, hein? você também. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.